debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada 78. Hoje é dia de crítica monossilábica, o quadro que muita gente fala que gosta bastante, né? Um dos quadros já feitos na história do Papo de Toada. E hoje temos aqui a nossa bancada quase completa, né? Thiago Raul está navegando pelo Rio Amazonas, trabalhando bastante, não está de férias não, está trabalhando bastante. Mas eu tenho aqui comigo meus outros 3 amigos de bancada para debater comigo aqui um grande tema, um tema muito legal, um tema muito pedido e um tema que eu especificamente, junto com o senhor Cristiano Roncari, tentamos forçar de todas as maneiras até que conseguimos convencer a bancada a debater sobre ele. Estamos falando do CD 2003 do Caprichoso, o CD 90 anos de raízes e tradições na Amazônia, o CD de 2003, cantado inteiramente pelo Robson Júnior, o qual farei muitos elogios durante esse episódio. Mas antes de falar um pouco mais desse CD, que está completando 20 anos neste ano de 2023, eu quero aqui chamar os meus queridos amigos. Primeiro, pela ordem da chamada aqui, senhor Cristiano Roncari. Boa noite, Cris. Conseguimos! Boa noite, Igor. Boa noite, Tátaro. Boa noite, Hélio. Boa noite, audiência. Finalmente conseguimos. Teve que chegar uma efeméride aí, né? 20 anos do CD, 20 anos do campeonato. Eu acho que é um dos campeonatos mais importantes da história do Caprichoso, né? Porque ele barra um pentacampeonato garantido. Também pela forma como foi um verdadeiro expurgo, né? Aquela vitória. E com um repertório que eu particularmente gosto muito, acho que muito adequado para o tamanho da vitória que o Caprichoso conquistou naquele ano. Então vai ser uma honra muito grande criticar monossilabicamente esse álbum. Senhor Thiago Tártaro, que de nós todos aqui é aquele que mais não morre de amores por esse CD, talvez pelo pouco conhecimento, talvez porque ele queira me irritar. Mas, Thiago Tártaro, você está pronto para fazer a sua crítica a esse CD? Estamos prontos. Boa noite, meus amigos. Cada vez mais nos aproximamos do nosso Papo de Toada de número 100, e parece que foi ontem, né? Você falou aí 78, eu fiquei até assustado. Mas é isso. O começo dos anos 2000, em si, eu preciso dizer que em Boi Bumbá eu não morro de amores, assim, eu pulo dos anos 90 para a segunda metade da década passada, e aí tudo certo, mas vamos falar do álbum de 2003. Tio Hélio, entramos agora no clima dos reacts, né? O react de 2004 está chegando, e essa crítica monossilábica vem abrir os trabalhos, né, tio Hélio? Exatamente. Uma boa noite para todo mundo, né? Cá estamos aí para voltar agora, né, com essa temporada com as críticas monossilábicas, porque enquanto meu Rio Amazonas correr para o mar, faremos crítica monossilábica, porque os chatos torcedores são sempre assim, criticam quando tudo parece o fim. Rapaz, ele preparou até um versinho aqui, o rapaz está inspirado na beleza de Robson Júnior e na poesia magnífica que desenha esse álbum. Sem mais delongas, com algumas pequenas delongas, eu vou só explicar como é que funciona a crítica monossilábica, caso você tenha caído aqui de paraquedas, nunca viu esse cara na sua vida, é muito simples. Por que se chama monossilábica? Porque a ideia é fazer uma crítica muito curta, com no máximo 5 palavras. Então, a gente vai falar o nome da toada e, na sequência, 5 palavras que definem essa toada. Se o líder da rodada gostar de uma das críticas ou quiser comentar, ele tem esse poder. Então ele pode explanar um pouco mais sobre a crítica dele ou pode matar a curiosidade, caso alguma crítica tenha chamado muita atenção dele. No decorrer do episódio, tenho certeza que você vai entender, vai ser muito divertido. Está começando agora a crítica monossilábica Caprichoso 2003, 90 anos de raízes e tradições na Amazônia. Povo pronto a derramar seu sangue e suor pelo nosso Caprichoso, e vai ser sempre assim. Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz. Contigo, Caprichoso, eu serei feliz. Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor. Boa Estrela! Boi Caprichoso chegou, festa vai começar. Sinta seu corpo no calor dessa emoção, Minha crítica é medley, barba, cabelo e bigode. Prazer, Robson Júnior. Foi por uma preposição. Emoção à flor da pele.
O líder dessa rodada, eu não falei, mas eu falo agora, é o senhor Cristiano Roncari, que ele escolhe se ele comenta ou passa. E aí, Cris? Sem dúvida aqui, mas eu acho que eu vou passar pro Igor pra gente começar exaltando ele. Pô, vamos começar com um dos maiores medleys da história do Caprichoso. A minha crítica foi medley, barba, cabelo e bigode, porque é o seguinte, boa parte dos medleys, a gente só lembra da parte do medley, que é a parte lá O que é um medley? Para você que chegou agora no Boi Bumbá. Medley é uma junção de introduções de toadas. É um recurso muito conhecido dentro do Boi Bumbá Caprichoso. O Caprichoso há muito tempo faz isso, desde 96, 95 já faz isso, se não me engano. 96 aquele medley clássico, 99 é um medley também muito clássico. Então o medley é esse pupurri de introduções, digamos assim. O medley de 2003, eu acho que ele tem um, como diria o Caboclo, ele tem um plus a mais. Com perdão da redundância, ele tem um plus a mais, que é o medley é bom e a toada é muito boa, cara. A toada é muito boa. Boa Estrela é muito, muito boa. Magicamente interpretado pelo Robson Jr., que dá todo um toque especial para essa toada. Há muito tempo essa toada não volta para a arena. Eu preciso que ela volte de qualquer maneira. Então, Boa Estrela abre com chave de ouro este grande álbum. Tambores rufam na mata e em meu peito a estrela a pulsar. Vem chegando a minha marujada, fazendo toda a galera vibrar. Tambores rufam na mata e em meu peito a estrela a pulsar. Tambatajá. A minha crítica é obra-prima do trio Ternura. Te amo, Love Lenda. Rossi e Eric, corram aqui. Toada contada. Cristiano Roncari comenta ou passa. Eu vou passar pro tio Hélio, porque eu tô curioso. Opa, toada contada. Essas lendas dos anos 2000, né? Essas lendas mais romanceadas, né? Você tem ali uma contação de história em formato de música, né? Com começo, meio e fim. Você tem ali esse encadeamento, tanto na letra quanto na alegoria, se reflete também na arena durante algum tempo ali, naquele período de 2002 a 2007, mais ou menos, né? Você vê muito na cênica, na alegoria, esse encadeamento de acontecimentos, a lenda acontecendo do começo ao fim, né? Sem a pressa, sem aquela explosão de estímulos o tempo todo, mas com a paciência de contar uma história do começo ao fim. E a impressão que fica com essa toada é que musicaram alguém contando uma história, como se fosse um relato escrito que depois foi invertido para música, né? Encaixando ali na melodia. Até um tempo atrás eu tinha uma certa restrição com essa toada, mas ouvindo para fazer a crítica monossilábica eu acho que me afeiçoei um pouco mais e concordo com o Tártaro. Talvez pudesse ser uma grata surpresa aí, né? No novo jeito de fazer o festival, ter o Tambatajá de volta. E a lua desapareceu. Um dia o Iná saiu com a caminho pelos campos colhendo mangaba e murici. Marujada de guerra eu quero ouvir o som do teu tambor. Marujada de Guerra 2003. E a minha descrição é a típica toada fofa. Rimas importam. Passa reto, JP. Meu xodó do álbum. Cristiano Roncari, o que você faz com Marujada de Guerra 2003? Vamos no Tártaro. Bom, o JP gosta de salgar a galera do Caprichoso, lembrando de uma época imemorial aí do Caprichoso em que o símbolo não era uma estrela, era um diamante, e que o boi tinha outro nome. E aqui o Caprichoso, entre aspas, né, com todas as aspas do mundo, é a história, não é crime nenhum, mas o Caprichoso confessa o crime, né? Aqui ele faz referência ao seu nome antigo e, para além de fazer referência ao seu nome antigo, fala também do diamante. Mas basicamente por isso que eu fiz essa brincadeira, no mais uma toada de desafio, uma das toadas já feitas. O meu boi, nos campos de batalha do contrário sempre foi vencedor. Treme o chão, balança o mar.
Pescador da Vida. A minha descrição é FTR. Saudades toado em caboquês. Pescador, nada lamurioso. Vai popeando caboclo. E aí, Cris, você comenta ou passa? Essa eu vou comentar porque eu reouvi esse álbum, né? Também é um álbum que eu gosto de ouvir muitas vezes, né? Acho que é um dos álbuns caprichosos que eu mais ouço. Mas eu reouvi, né? Para me preparar dessa crítica monossilábica e eu me surpreendi porque eu não lembrava que eu gostava tanto dessa toada. E eu acho que me surpreendi porque eu escutei, eu vi nela algo que me faz falta na toada atual, no jeito de fazer toada atual, que é esse dialeto caboclo, né? O caboquês, né? Como eu falei na crítica monossilábica. E ele deixa a toada muito gostosa de ouvir e dá aquela marca regional que consagra o boi-bumbá, né? Que consagra a toada. E aí tem o vai popeando caboclo, não caca nem rema no lance da tarrafa, não dá tenuia, de bubuia. Então você vai aprendendo aí o dialeto, né? Do caboclo, dialeto da Amazônia, e o boi-bumbá também tem essa função, né? De apresentar um lugar que para muitas pessoas é desconhecido, é mistificado, né? Desmistificar essa linguagem, e a figura típica regional, né? Desmistifica os personagens, né, da Amazônia. Então me faz falta as toadas que usam e abusam do caboquês, e o Pescador da Vida é um grande exemplo disso. A vida é um eterno pescar. Sou parintinense, caboclo forte, sou azul, sou caprichoso, no calor do vento norte. Enquanto meu rio Amazonas correr para o mar e a minha bandeira no céu estrelada estiver tremulando, eu hei de lutar. Tradições e Soberano raízes. fluindo o encanto dessa brincadeira, pois os campeões são A minha sempre descrição assim. é afago na alma do torcedor. Eu quero briga. Quem é o Lindolfo suplente? Hino do folclore caprichoso. Cristiano Roncara, o que você vai fazer com essa toada? Eu vou jogar na polêmica, né? Eu vou jogar no Titan. Rapaz, quando eu fui ouvir essa toada, ela diz em algum momento ali que a história do boi contrário, do garantido, é alguma coisa assim, como é uma farsa, uma enganação, não sei o quê, e eles falam que eles trocaram de fundador. Eu falei, mas logo o garantido, que tem até, né, a carteirinha de vacinação do Lindolfo enquadrada, quer dizer que mudaram a narrativa em algum momento. Eu fiquei curioso para saber quem seria essa outra pessoa. Eu não conheço essa história no Boi-Bumbá. Para mim, o Lindolfo sempre, na minha cabeça, o Lindolfo sempre tinha sido uma unanimidade no garantido, né? E o garantider, ele se empavula muito disso, né? Até em desfavor do caprichoso. Então, eu quero saber quem era esse Lindolfo suplente aí que é citado na toada. Fiquei curioso por ver essa história. Será que alguém aí dos comentários vai saber? Se você souber, comenta aqui embaixo no YouTube. O Amazonas correr para o mar e a minha bandeira no céu estrelado estiver tremulando, eu hei de lutar. Soberano fluindo o encanto dessa brincadeira, pois os campeões são sempre assim. Finalizando o primeiro bloco, onde o líder foi o Cris. E agora teremos o segundo bloco, onde o líder vai ser o Thiago Tártaro. Ele vai ficar com as próximas toadas do número 6 ao número 10. Evolução do caprichoso. A minha descrição foi Santo Diafragma do Robson. O caprichoso merece lirismo. Haja pulmão, hein, Robson? Show off do Robson. Thiago Tártaro, você comenta ou passa? Nossa, a gente tá ficando muito amigo. A gente tá começando a pensar igual. Eu tô começando a ficar assustado. Eu vou passar pro Cris. Então, eu ouvi esse CD e eu fiquei muito saudoso, né? Porque os últimos repertórios de ambos os bois, né, não me contemplaram muito, assim, como amante, né, apreciador do boi-bumbá. Aí eu vejo uma toada como essa, que acho que nem é das mais famosas, não é nem das toadas de 2003 que ficaram, né, no imaginário, mas eu vejo uma toada como essa e vejo, né, um cuidado ali com a poesia. Esse é um álbum muito poético, né? Tem toda essa atenção com a poesia. E
E sinto falta, né? De toadas mais trabalhadas aí, principalmente na letra. A gente teve toadas de evolução aí no Caprichoso nos últimos anos, que eu também não me identifiquei muito. E é sempre bom ver, né? Toadas líricas no Cancioneiro aí, Azul. E eu acho que esse é um grande exemplo, né? Eu peço a poesia, com amor revele todos os segredos que permeiam este boi, enfim, são vários versos que chamam a atenção, que são inspirados, né? Que são apaixonados, né? E eu acho que o boi é isso, né? Paixão também, né? Então, para mim, o Caprichoso sempre vai merecer toadas líricas, toadas falando sobre o boi, né? Com esse carinho, tamanho. Eu sou o brilho do céu, da lua de prata, seus e das flores azuis, perfume da noite, o som da cascata, lágrimas de fogo, o brilho da luz. Yaru e seu si. A minha crítica foi tema feio, toada linda. Matando lendas difíceis no peito. Garanhão tribal se deu mal. Carimã, tarubá e muito sexo. Meu Deus. Ô, Thiago Tártaro, você passa pra quem? Não, essa o tio Hélio pediu pra ele, né? A crítica que ele falou, nossa, que ele fez assim, por favor, passa pra mim, passa pra mim. Pô, Yaru e seu si é uma toada que eu não gosto. Eu acho que ao contrário de Tambatajá, ela... Assim, como o Igor falou, é uma temática muito complicada, é uma lenda que ela trata de um sexo não consentido, né? Para usarmos termos aqui suaves para evitar problemas com as plataformas aí, mas... Então ela toca num tema sensível. É claro que tem toda a questão da alteridade e tal, mas, querendo ou não, é um tema bastante sensível. Mas mesmo assim, ela tem uma certa beleza na melodia, mas eu acho que ao contrário de Tambatajá, ela é um pouco mal resolvida ali melodicamente. Ela, em determinados momentos, parece que a toada está sendo inventada na hora. Mas assim, o destaque vai tudo pro Robson Júnior, né? Do que dá ali dá vida, dá o tempero dessa toada. E Yaru e seu si é uma toada que, quem sabe, pode aparecer aí no episódio futuro, no Destrinchando e tal, pra gente falar melhor dessa história polêmica aí por trás dessa lenda. Vais ver as cunhãs, mas com elas não deitará. Pérola Menina. A descrição foi valsa não, pérola sim. Pura simpatia. Sinhazinha cozinheira de feijoada. Por favor, tragam pra arena. Thiago Tártaro, você comenta ou passa? Eu vou passar pra você. Deleite. Pra mim? Meu amigo. Ó, Pérola Menina, cara. Pérola Menina é uma toada do Base, do Mauro de Souza e do Wenderson Figueiredo, que não são compositores. O Base sim, né? Mas os outros não são compositores recorrentes na história bovina, né? Pelo menos eu não me lembro de cabeça de nenhuma toada desses dois últimos citados. Mas Pérola Menina, cara, é uma delícia de toada. Eu tô cansado de valsa. Acho que a Valentina também tá cansada, ainda mais esse ano com esse negócio da apropriação cultural. Enfim, acho que já deu, né? Já deu de valsa, já deu de inventar moda. Foi legal enquanto durou. Mas, cara, vamos voltar com Pérola Menina, por favor? Vamos trazer Pérola Menina pra arena? Vamos só deixar a Sinhazinha ser Sinhazinha? Vamos fazer o simples, feijão com arroz bem feito, bem temperado. Porra, Pérola Menina, cara, só não é melhor que Rostinho de Anjo na discografia do Caprichoso. Mas tirando o Rostinho de Anjo, ela é a segunda melhor toada de Sinhazinha da história do Caprichoso, facilmente. Uma toada, não vou dizer fácil, mas é uma toada muito eficiente, muito funcional e com uma melodia belíssima e com uma linda poesia. Pérola Menina, eu amo de paixão, adoro cantar Pérola Menina. Eu não sou muito fã de toadas de item, como eu acho que a maioria da galera que é... A maioria da galera que é fã de boi, de toada, que tem a galera que é fã de item, né?
Mas a maioria, nada contra também, pelo amor de Deus. Cada um, como diria Rodrigo Góes. Cada um. Mas a galera que é fã de toada normalmente não gosta de toadas de item. Pérola Menina, ela está fora desse espectro. Ela é isoladamente linda, isoladamente bela, e por isso ela merece um lugar no coração de cada um dos amantes de toada desse Brasil. Pérola Menina, por favor, volte pra arena. Rossi, nunca te pedi nada. A sinhazinha da fazenda vem dançar, traz nos seus olhos o feitiço do luar. Seu amor encanta o caprichoso. Ritual Mochica. A minha descrição foi: não tinha como dar errado. Petrificado de pavor e horror. Caramba! Outra pra reeditar? Robson Júnior. Apenas. Tiago Tártaro, você comenta o passo. Essa eu vou puxar pra mim, porque eu acho que aqui dos companheiros, acho que pelo menos eu sou o que mais exterioriza isso, né? Eu passo 80% do meu tempo pensando no Caprichoso, fazendo temas andinos, e eu espero em 20% do meu tempo que outra pessoa fale que gostaria que o Caprichoso fizesse algo andino pra eu concordar com ela. Eu amo quando o Boi Caprichoso traz algo andino, né? Uma lenda, uma toada temática, e eu acho que o Boi Caprichoso tem uma primazia nesse campo, né? Eu não acho que o Boi Garantido, a não ser ali a Meríndia, que é uma toada que fala mais dos povos, que fala dos povos sul-americanos, latino-americanos. Acho que ele não tem mais uma boa inserção nisso, mas o Caprichoso tem diversas incursões nos povos assim chamados pré-colombianos, e sempre com muita eficiência. E Ritual Mochica é uma delas. Né? É uma das melhores toadas do Caprichoso, que falam da questão ameríndia, e tá para uma reedição. Ela tem uma levadinha ali, especialmente nas últimas estrofes, no final dela, que dá para ser modernizado no modo de tocar toada hoje em dia, e pensando na toada de hoje, no levantador de hoje, usando aqui a gíria de futebol, esta toada, esta temática está na cara do gol para ser reeditada com a Marujada como ela é hoje, com o Patrick Araújo, com o talento que ele tem hoje. Né? Revivendo aí Robson Júnior na arena. Pense nisso, conselho. Obrigado, de nada. Tchau, obrigado. As presas do Jaguar. Galope Arrasante. A minha descrição foi: ela voltou, e voltou leve. Saltitante estou. Parece atual. César em estado puro. Tiago Tártaro comenta o passo. Vamos deixar o Tio L elogiar o César Moraes por todos nós. Opa! Não, César Moraes, que né, nas últimas críticas monossilábicas, eu acho que a gente pegou um pouco pesado com ele, mas o César Moraes tem uma trajetória em ambos os bois que redime ele de qualquer coisa que a gente tem interpretado, né? É claro que no jeito novo de fazer toada, talvez ele ainda não tenha se encontrado, mas principalmente ali na meiuca dos anos 2000, ele é responsável por sucessos que se tornaram imortais aí, tanto para toadas de galera, quanto para toadas que falam sobre a Amazônia, quanto para toadas que são para itens específicos como a vaqueirada, né? Galope Arrasante tem uma das introduções mais marcantes da história da toada. Eu acho bacana também a referência ali do título ali, né, do Galope Rasante e tal, do Zé Ramalho. Tem uma melodia cativante, o Igor falou, veio pra arena com uma surpresa muito grata ali, acho que foi na terceira noite, né, então foi um presente que o ano de 2003 deixou pra gente, que 20 anos depois volta pra arena, claro que já veio outras vezes, mas volta pra arena num outro momento muito importante pro Caprichoso, né, no momento talvez do ápice artístico do Caprichoso nesse novo jeito de fazer festival, né, uma cadência perfeita pro trote tradicional da vaqueirada, a letra de um bom gosto
e de uma alegria que só o César Moraes e as parcerias nessa toada em grande fase poderiam ter feito. Então é um galope arrasante. Finalizando aqui o segundo bloco, o Thiago Tártaro foi o líder das últimas 5 toadas e o próximo líder é este que acabou de falar, o Tio Hélio, que vai liderar as próximas toadas. Canto Caboclo. A minha descrição é gigantesca na arena e no álbum. A síntese do festival. Aquilo é um branco de cocar? O item 11, nota 10. E Tio Hélio, você comenta ou passa? Eu vou passar pro Cris. Eu coloco como síntese do festival, que eu acho que essa toada ela é muito característica da maneira como se fazia, não só o festival, mas acho que mais especificamente como se fazia toada, né? Nos anos 2000, anos 2010, tem essa descrição da Amazônia, que acho que é a grande marca dessa década, né? Essa exaltação à Amazônia de um jeito poético, né? Essa figura do indianismo, né? Uma referência bem literária, assim, do romantismo, o indígena como o bom selvagem, né? Ficou um pouco datada essa forma de fazer festival, né? A gente vê como o festival está hoje em dia e vê críticas, né? Essa forma de imaginar as coisas, até movimentos de revolta, né? De confronto a essa nova maneira de fazer festival, né? As pessoas que queriam que a Amazônia fosse exaltada por si só, sem muita crítica, sem muito contexto, né? Mas eu acho que essa toada é uma toada que eu gosto muito, acho que é uma toada, não é a toada tema, mas foi trabalhada como se fosse, né? Era a principal toada do item 11, em 2003, mas eu acho que ela tem essa datação, né? De como se fazia toada 20 anos atrás. E tem esse trecho, né, que o Igor fala muito sobre trechos polêmicos, né, trechos que a gente não entende muito bem, mas tem esse trecho, sou o branco que canta, né, e acho que isso daí é muito característico do que era o festival até pouco tempo atrás, assim, né, que era essa figura do branco, realmente, retratando povos indígenas, né, a Amazônia. Não que isso estivesse errado, porque eu acho que também, né, o branco pode falar, mas essa visão traz algumas problemáticas que estão sendo revistas agora, né? Então acho que é a síntese do festival, por um lado bom, era muito lindo ver a Amazônia sendo decantada, acho que tinha esse lirismo que para mim se perdeu um pouco nas toadas, mas também tinha esse desajuste no discurso de ser o branco em primeira pessoa, né? Quanto o indígena, o caboclo, né? Os outros personagens, os outros protagonistas, né, da Amazônia, eles eram só citados, né? Eles não tinham voz. A preservação da nobreza da arte do Criador das estrelas. Rainha da Amazônia. A descrição foi diferentona e deliciosa. Ótima introdução ao item. Quero amazonear também. Tragam pra arena. Tio Hélio, você comentou. Igor, por que ela é diferentona? Cara, boa. Ela é diferentona pelo seguinte, o Chris já falou bastante sobre isso em alguns reacts passados, que de vez em quando aquele velho recurso de fazer toada para item feminino, focando excessivamente, quase que, sei lá, obsessivamente, os atributos físicos, é um argumento, né? É uma técnica que já foi utilizada de muitas vezes, deu certo em algum momento, mas que ficou batida, né? Ficou datada. E Rainha da Amazônia é o oposto disso. Por isso que ela é diferentona. Porque a letra dela inteira se dedica a descrever o item Rainha do Folclore. Isso é maravilhoso, cara. A poesia dessa toada, a letra dessa toada é maravilhosa, porque ela é muito simples. Ela fala, ela já mete algumas vezes ali, fala do Curupira,
fala das lendas, das festas, adivinhação, 7 estrelas, uma tinta perê. Faz uma listinha, aquela listinha básica, para meio que emoldurar o item que está sendo apresentado naquele momento, né? E o Tártaro falou desse neologismo aí do amazoniar, é amazoniar, tá, Tártaro? Não é amazonear. Assim tá escrito na letra, pelo menos. É amazoniar. E amazoniar é um verbo que é muito legal de se pensar, é muito legal de se refletir sobre, né? O que é ser Amazônia? O que é amazoniar? É talvez fazer aquilo que a rainha do folclore faz, né? Que é ser a representação de todo o folclore, que é algo ao mesmo tempo genérico, mas também é específico. Então, dentro do mundo mágico do festival de arena, a rainha do folclore, ela meio que ela é como se fosse um mini megazord que junta tudo aquilo que permeia o folclore. E o folclore querendo ou não, é uma linha narrativa que dá voz, que dá vida, que dá o roteiro do espetáculo quase sempre, especialmente nos principais momentos, né? De ritual nem tanto, porque ritual é um pouco mais documental, né? Mas de lenda, de figura típica regional, que de vez em quando trazem alguns seres lendários ali para compor o cenário. Então, essa toada é uma bela descrição do que é uma rainha do folclore. Sem, em momento algum, o único verso, literalmente o único verso que fala dos atributos físicos da rainha é o vem da menina, que é algo completamente genérico. E o resto todo da toada é falando da cascata, da espuma da cascata, da água da vida, dos sons, da terra, da lua de prata e dos entes da floresta. Então é uma belíssima toada, além da melodia ser encantadora e precisar voltar para a arena e ser interpretada por Cleise Simas, ela também agrada muito com a letra dela, que na época era algo visionário. Angaratã. A descrição foi mediana de uma média altíssima. Perfeita contação de história. Cinematográfica. Merece remake. Tio Hélio, você tá pedindo 30 remakes nesse episódio. Sim. É o homem dos remakes. E aí, você comenta ou passa? Essa eu vou passar pro Tártaro falar aí da cinematografia de Ciro Cabral. Rapaz, o festival precisa do Ciro Cabral de volta, né? O Ciro Cabral tem uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que se eu fosse artista é por onde eu iria, de cada hora trabalhar com uma coisa diferente. Então uma hora ele trabalha com latinismo, ele ficou obcecado por isso, aí ele volta, aí na outra toada ele mexe no modo de contar, então é uma versatilidade, né, nos instrumentos que ele pode usar para tornar um caso, né, um caso, arte, que é uma versatilidade que faz falta no festival. Enfim, essa toada cinematográfica tem um recurso que filmes e jogos também usam em cutscenes, que é assim, tem lá o mundo destruído, o mundo acabado, a situação perto da conclusão, o foco no protagonista. Né? E aí, geralmente, o protagonista tá falando alguma coisa antes da grande batalha final que ele vai ter com o antagonista. Um dia desses eu tava jogando um jogo que é assim. A primeira cutscene do jogo é um incêndio e o protagonista do jogo no meio de um incêndio. Aí você começa a jogar, você vai entender tudo o que aconteceu pra chegar naquela situação de incêndio que, na verdade, é a luta contra o antagonista final, né? O cinema tá lotado disso, né? O videogame tá lotado, as formas narrativas em geral estão lotadas disso. E essa toada, ela é justamente isso. Você começa com o pajé, com foco no pajé, eu consigo ver o rosto do pajé sendo enfocado, se preparando, fazendo uma pajelança para uma luta. Aí você se pergunta, pra qual luta ele tá fazendo essa pajelança? Pra que ele tá se preparando? E aí você vê no verso, na estrofe seguinte, todo o aparecimento do monstro, o terror que ele fazia, para no final da toada você ter a luta dos dois. Essa toada, neste sentido, ela é muito cinematográfica mesmo. Ela faz um intertexto grande com o cinema aí. Talvez com o festival que a gente tem hoje, onde
as lendas e os rituais passam em uma passada de toada, né? 3 minutos ali e tal. Infelizmente não caiba, né? Naquele tempo, né? Naqueles anos 2000, quando as lendas e rituais tinham lá seus 10, 15 minutos, talvez desse para desenvolver de uma forma bem bacana isso daqui. Ou a não ser que a gente mude, né, faça aí um tradicionalismo, talvez dê pra ela voltar. No escuro a mata ficou e as trevas reinaram na selva, só cinzas no solo restou. E a tribo conclama o pajé feiticeiro sagrado que vence o terror. Toque da Marujada. A descrição foi esboço bem esboçado. É hitmaker. Tocava 9 vezes? Pra gabaritar o item 3. E tio, você comenta, parça. Vou pro hitmaker aí do Chris. Então, né? Usar esse tempo para exaltar aí um primeiro hitmaker aí do Caprichoso, o Carlos Portillo, que compôs essa toada. Ele foi, acho que o primeiro, é difícil falar o primeiro, mas as pessoas costumam dizer isso, né? E começou a compor a toada de um jeito que mais tarde ficaria conhecido como pop toada, né? E deixou a toada mais popular, mais cantável, assim. Isso no começo dos anos 90, né? Final dos 80, na verdade, ele tem esse pioneirismo dentro do Caprichoso, fazer toadas mais dançantes. Em 2003, ele mostra que ele ainda não tinha perdido esse toque, né? Interessante. Essa toada também não é um destaque do álbum, né? Essa é um álbum que praticamente não tem toada ruim. E é muito interessante como o Portillo conseguia unir a poesia com essa dança, né? Com esse toque popular, né? Que é os grandes hitmakers têm, né? Fazer de tocar o coração enquanto faz as pessoas dançarem, né? Uma coisa que une a letra e a melodia. Então, gostaria de exaltar essa grande figura da história do Caprichoso, que nos deixou já também. O Toque da Marujada é uma toada que eu gosto muito de ouvir, embora não seja um dos principais destaques desse álbum. Profeta da Sabedoria. A descrição foi evolução cadenciada. É para glorificar de pé. Volta no item 13. Leia imediatamente o Porantim. E aí, tio, você comenta ou passa a sua última toada do seu bloco? Essa eu vou puxar pra mim. Eu acho uma puta toada. Eu não lembrava dela antes de reouvir o álbum aí para preparar a crítica monossilábica. E assim, foi uma redescoberta, assim, uma grata redescoberta. Eu ouviria ela em um dia inteiro em looping, né? Ela tem toda essa melodia mais cadenciada, esse jeito mais paciente. Se eu não me engano, é a toada mais longa do álbum, né? Posso estar enganado, mas se não é a mais longa, é uma das mais longas. Tem toda uma preocupação poética, né? Ela mantém um estilo e vai até o final, ela não é apressada, é o tipo de toada que não se veria fazer hoje em dia, talvez. E acho que é um resgate que seria muito importante para a toada evoluir cada vez mais, trazer esses elementos mais cadenciados para um item que nos últimos anos perdeu um pouco seu caráter cênico, que é o pajé. Eu acho que para a construção desse personagem que talvez seja o mais enigmático dentro de uma apresentação de Boi Bumbá, né, e um dos protagonistas do Alto do Boi, né, por isso central numa apresentação de boi, eu acho que é importante, né. Eu acho interessante também como que essa toada ela toma elementos do colonizador, né, ela se apropria ali para falar da centralidade do xamã, do termo anjo, né, o anjo da guarda ali desconstruído. Então, acho que ela tem camadas e é uma toada muito, muito boa de ouvir, uma toada muito contemplativa. No albor da grande noite será lido por Antim. Dança pajé. E contemplando, finalizamos agora o terceiro bloco, liderado pelo tio Hélio. E nos direcionamos agora para o final deste álbum, com as 5 últimas toadas. O líder desse bloco, do último bloco, serei eu. Mas ainda tem, depois desse bloco último, ainda tem mais alguns, tá? Que a gente vai fazer uma xepa, vai comentar um pouco mais do álbum como um todo. Então fica por aí que
ainda tem muito mais sobre esse grande álbum. Minha poesia. Eu sou tua vida. A minha descrição foi: o refrão quebra legal. Pula a faixa, impossível de pular. Eu também viro poeta. Toada fofinha. Ô, Cris, eu não entendi direito essa tua descrição aí. Você poderia me explicar melhor? Então, né, eu acho que num CD com 20 toadas, né, que tá perdendo até hoje em dia não se faz mais CD de 20 toadas, álbum, nem mais CD, né, álbum de 20 toadas. Sempre existiam as pula-faixas, né, aquelas toadas mais, que não se destacavam, né, que então a gente chamava assim. E minha poesia, ela até tem esse jeitão, que a pula-faixa normalmente é aquela toada que não vai pra arena, né? Aquela toada que você vê que ela é de galera, ela fala do boi, mas ela não tem aquela força para ir para a arena. Então acho que minha poesia é esse caso, que ela é uma toada que não tem esse punch de arena. Teria um pular-faixa, mas é impossível de pular, porque é uma toada muito, muito gostosa de ouvir. O título dela é meio que a síntese do álbum, né? Que é um álbum totalmente poético. É muito difícil você encontrar uma toada que não tem essa preocupação com as rimas, com as imagens construídas, né? Então eu acho que foi uma brincadeira aí. Deus me livre por pular minha poesia, mas aquela toada que talvez não marque, porque não foi pra arena, não tocou tanto assim, mas que quando você ouve o álbum você não consegue pular, porque ela te puxa, porque ela é excelente também. Eu sou caprichoso, eu sou felicidade, estrela no céu de veludo, eu te amo. Ritual Ulaiquinha. A minha descrição foi: sabazinho e grande elenco. Tem mandinga forte aqui. Contracanto sensacional. Pra ganhar o festival. E aí, tio Hélio, pra ganhar o festival, por quê? O Ritual Laiquímpia é um marco da história do festival, né? Primeiro que os dois bois levaram esse ritual para a arena, né, naquele ano de 2003. Primeiro que ele já traz uma imagem muito icônica que da época que os letreiros, né, eles eram personalizados ali para o momento mais impactante da noite, né? Então você tem 95 ali, o Templo de Monão, o Letreiro de Fogo, e o Laiquímpia também, em 2003, foi o ritual que abre a noite, né? A primeira vez, né, o ritual indígena, assim denominado como item abrindo uma noite de festival, em uma narrativa muito impactante, né? Uma batalha sobrenatural ali do pajé com o pássaro bicéfalo, né? Como estado na outra toada, na toada do Garantido. E aqui, né, uma obra maravilhosa, tem uma estrutura de canto, né, como o Tártaro ressaltou, incrível, chega até a ser dançante. É uma toada feita a muitas mãos e que tem um resultado incrível, assim, que ajudou o Caprichoso naquele título pelo impacto de tudo que foi, né? Você tem uma toada grandiosa, uma alegoria grandiosa, uma abertura de festival espetacular. Eu acho que quando a gente fizer o react do festival de 2003 e assistir a esse ritual, a gente vai entender como que o Caprichoso ganha merecidamente, sendo um boi que faz arte em 2003. O Caprichoso artístico por excelência não nasce agora. Em 2003 a gente vai ver bastante isso, e o ritual Ulaiquímpia contribuiu bastante. Então só de ouvir no álbum já é um impacto muito grande. Então esperem para ver na arena quando a gente fizer os reacts. Peregrino do Sol. A minha descrição foi: o meu xodozinho do álbum. Saudade do que não vivi. Olha a Odisseia Inca aí, Cris. O Ciro é muito foda. Essa aqui eu não vou deixar pra ninguém, essa aqui é minha. Peregrino do Sol, toada do Ciro Cabral.
Cara, vou te falar que essa é top 3 das toadas que eu mais gosto de cantar indo trabalhar. É muito comum eu acordar com muito sono, colocar o CD do Caprichoso 2003 e colocar direto em Peregrino do Sol e ir cantando, porque acordar cedo ninguém merece. Eu sou uma pessoa que odeia acordar cedo, mas se tem algo que tira de mim energia, alegria, esperança, é cantar essa toada, que é calma, é tranquila, é cantada magicamente pelo Robson Júnior. Tem uma melodia agradabilíssima. Cara, tem muita coisa legal nessa toada. Eu não me lembro do momento de arena, pra ser bem sincero. Mas assim, a toada em si, cara, é maravilhosa. Eu sou apaixonado por Peregrino do Sol. Sei que conheço vários torcedores de Caprichoso também são apaixonados por ela. Não tenho nem como pedir assim um remake, porque eu nem acho que precisa, pra ser sincero. Assim, eu acho que ela existir e ela estar no CD, interpretada de maneira mágica pelo Robson, já é suficiente. Então, Peregrino do Sol pra sempre no meu coração. Sobre as águas viajam as tribos do Templo do Sol. Das montanhas o reino encantado do Inca chegou. Parintins Caprichoso. A minha descrição foi a toada bipolar. Era o meu Raimundinho de volta. Linda em seu tempo. Canetada de Raimundinho. E aí, Tártaro, por que ela é linda em seu tempo? É porque ela é uma toada bonita, mas ela é uma toada bem anos 2000, né? Você pode colocar o Patrick Araújo que for, a guitarra com sintetizador e elementos de dubstep que for, que você vai perceber pela letra, pela configuração da letra, pragmática utilizada na letra, que é uma toada dos anos 2000. Então ela é linda, né? Ela é datada. Mas ela não é datada no sentido de, ai, nossa, ela é antiquada. Não é isso. Ela é datada porque ela é como toda toada, mas esta em especial é um documento histórico. Olha, é assim que se fazia toada no começo dos anos 2000. E ela é um bom exemplo de como se fazia toada no começo dos anos 2000. Por isso, linda em seu tempo. Meu diamante é precioso, o planeta conhece. Não tem essa de desafio. Caprichoso é luz, é arte, o povo merece. Eu sou o de desafiar. Meu diamante é precioso, o planeta conhece. Não tem essa de desafio. Rara Beleza, Coração Azul e Branco, Grito de Alerta, Ninguém Gosta Mais Desse Boi do que Eu. E a minha descrição é obrigado, Robson Júnior. Quero mais disso. Toada de roda anos 2000. Orgasmo cultural. Essa aqui, obviamente, eu vou puxar pra mim, né? Porque eu vou usar essa toada aqui. Não pra falar da toada, cara. Porque a toada são 4 toadas e acho que todo mundo chega à conclusão que elas são maravilhosas. São toadas clássicas, algumas muito clássicas, como Ninguém Gosta Mais Desse Boi do que Eu. Mas também tem Rara Beleza, que é muito forte. Enfim, tem várias toadas aqui clássicas e toadas de outros anos. São toadas que tem aquele quê de toada de roda. Mas assim, eu queria usar essa toada, cara, pra agradecer. O que o Robson Júnior fez nesse CD é inacreditável, cara. Técnica, de doação, de interpretação. Então, quando ele tá cantando uma toada cadenciada tipo essa, uma toada de roda, a toada de roda parece cantada naquele tempo. Quando ele tá cantando uma toada um pouquinho mais acelerada, que nem é o caso desse álbum, mas assim, uma toada um pouquinho mais acelerada, que é um boi da estrela, um boi estrela, por exemplo, a toada encaixa na voz dele também. Quando vai cantar um pop boi, tipo um toque da marujada, mesma coisa, o ritmo não cai. Quando vai para um canto caboclo, que é uma das interpretações mais lindas que eu já vi na minha vida, na arena, ele também canta a mesma coisa. Então eu queria usar essa toada aqui, essa última, para agradecer o Robson Júnior. Acho que todo mundo não, mas quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou fã desse cara, o quanto eu quero trazer esse cara pro podcast, o quanto eu quero entrevistar ele. Eu vou mandar esse podcast para ele. Eu quero que ele saiba que ele é muito importante pro torcedor azul, muito importante para mim, e é muito importante por causa desse álbum também. A minha inscrição é muito obrigado, Robson Júnior, mas no meu coração você sempre será o maior levantador da história desse festival. Então muito obrigado por esse CD, meu querido.
caprichoso é o tesouro dessa ilha encantada. Vim trazer o meu boi, vim cantar a toada. Preparei minha tribo no ouvir o grito da Finalizando o episódio, mentira, finalizando nada, vamos agora pra Xepa. Uma toada que passou na frente dos nossos 4 guerreirinhos aqui e que eles não puderam falar, agora tem a Xepa. Uma só, tá, seu Thiago Tátaro? Uma só. Então vamos começar direto por ele. Thiago Tátaro, alguma passou na sua frente e você não conseguiu falar sobre e gostaria? Eu tinha críticas a fazer, mas a crítica que foi feita foi meio que teve coisas parecidas com o que eu falaria. Acho que a única crítica que foi feita, que se distancia um pouco de algo que eu falaria, é Pescador da Vida. A minha crítica foi Pescador Nada Lamurioso, porque o que a gente tinha aquele momento ali dos anos 2000, se eu estou estudando bem o Boi Bumbá, é toadas de figura típica regional pescador, tristonhas, lamuriosas, poéticas, reflexivas, internalistas, né? O principal, né, Saga de um Canoeiro e Companhia Limitada, Rio de Promessa. E essa toada sobre o pescador, ela não é lamuriosa, ela é descritiva, né? Ela faz o que as outras toadas de figura típica regional fazem com suas figuras típicas regionais. Ela descreve a função. Então ela fala o que o pescador faz, né? Então, se você ouve Rio de Promessa, do Ronaldo Barbosa, 95, você sabe que o pescador, ou o canoeiro, ou a pessoa que trabalha navegando pelo Rio Amazonas faz? Não, né? É bonito, é lindo, é o suprassumo da poesia do cancioneiro popular, inclusive, né? Isso não é uma crítica ao Deus Ronaldo, longe disso. Mas o fato é que você não descobre o que aquele profissional da floresta faz. Aqui você descobre, né? Você tem a descrição das funções dele. Então, existe essa colocação do pescador no lugar de um trabalhador da floresta, por si e pelos seus, né? É o que eu acho curioso e interessante de apontar nessa toada. E aí, Cris, passou alguma no teu crivo aí que você queria falar mais sobre, não teve oportunidade? Cara, eu acho que tradições e raízes, a gente tem que exaltar muito essa toada, né? Ela é uma toada tema, que não é toada tema, assim, né? Como eu falei, Canto Caboclo foi mais trabalhada como toada tema, em 2003. Mas ela que leva aí um pouco do título, né? Do título do tema, que é quilométrico. Mas ela é uma toada que ela incorpora o espírito do caprichoso naquele momento, né? Minha crítica foi: eu quero briga, porque era o que o caprichoso queria, né? Era um boi, o torcedor estava puto, né? Vamos falar a verdade. Naquele momento era garantido, tirando sarro, garantido que ia 70 e tudo indicava que seria mesmo, né? Um período muito difícil, foi um período torturante, né? Para o torcedor do caprichoso. Nada dava certo, principalmente nos bastidores, né? Mas isso respingava na arena, respingava no ânimo do torcedor. E Tradições e Raízes é uma toada que ela é um desabafo, né? É um grito, né? De que o caprichoso ainda estava ali e que o caprichoso tinha tradição, que o caprichoso ia lutar até o fim. Então eu acho essa toada muito bonita e ela é muito combativa, né? É uma toada que está ali no limite entre toada de galera e toada de desafio, e tem uma intersecção ali de tema, e, querendo ou não, é uma toada... Era tudo que eu esperava do centenário do Caprichoso, essa toada, né? Porque esse é um álbum comemorativo aos 90 anos, né? E eu esperava no álbum do centenário uma toada que registrasse o espírito, né, do torcedor do Caprichoso. E acho que eu já falei algumas vezes que uma das minhas grandes decepções como torcedor é o repertório de 2013, né? Eu acho que é um repertório repetitivo, que fala do amor pelo Caprichoso de um jeito muito genérico. E a minha expectativa era que tivéssemos toadas como Tradições e Raízes. E eu acho que ela é muito... uma toada que nunca voltou para a arena, ou raramente voltou para a arena. Assim como muitas toadas desse álbum de 2003, né? Mas ela é uma toada que fala
diretamente ao espírito, ao sentimento de ser caprichoso. Bom, eu vou falar aqui, passou pela minha frente, não consegui falar, de evolução do caprichoso, porque eu acabei de fazer esse elogio gigantesco aí, essa ode ao Robson Júnior, e Evolução do Caprichoso eu acho que é a melhor toada do álbum na voz dele, porque é uma toada dificílima de cantar. Poucos cantores de boi, que eu incluo Davi aí, incluo todos, Davi, Sabá, Edilson, Patrick, todo mundo aí. Eu duvido qualquer um desses caras, até o Davi no auge, cantar essa toada. Com a dicção do Robson, com a respiração do Robson, com o diafragma do Robson. Cara, o que ele faz nessa toada é absurdo. E se você for ouvir a interpretação dele na arena, é tão boa quanto o álbum. Então, assim, Evolução do Caprichoso, para além de uma grande toada de Evolução do Caprichoso, ela é uma toada que o compositor, né, não pensou direitinho. Eles se empolgaram um pouquinho e acabaram não pensando no pobre do Robson. Mas o Robson matou no peito, saiu jogando no peito, na grama, como diria Luiz Carlos Júnior. Saiu jogando e se deleitou com essa toada aqui. E ela é um deleite, de fato. É uma aula de interpretação musical. Então, quem quiser ouvir a toada mais complicada do álbum, coloca na Evolução do Caprichoso, presta atenção. Se você souber a letra, tenta cantar junto. Se você não engasgar, você passou no teste. Tio Hélio, o que você quer falar sobre o que passou na sua frente aí e não conseguiu falar? Ritual Mochica, né? O Ritual Mochica para mim, um dos grandes rituais da história do festival, assim, tanto no que é na toada quanto que foi para a arena. A forma como a letra vai se construindo, né? Ela tem várias viradas rítmicas ali, tem também a brincadeira com o efeito do rugido do jaguar, né? Ali tem o rugido do jaguar complementando o rugido do Robson na toada. Então, assim, ela é uma toada grandiosa que tem a canetada dele também, né? Como um dos compositores dessa toada. Por isso que eu falei Robson Júnior, porque é uma toada do Robson como compositor, do Robson como cantor. Muito da vida que essa toada tem é o tempero da voz dele. Uma toada que foi inspiração pro último enredo do Carnaval Virtual da Praça 11. Um abraço aí pro Sérgio e pro Rainer. Foi muito bem desenvolvido. Foi campeão. E é uma baita história que poderia voltar muito bem para a arena, não só como ritual, mas quem sabe com um outro momento dos povos originários ali, um momento mais beligerante, enfim, para falar do passado, para expandir para as outras Américas, né? Então, assim, uma baita toada, é um dos grandes rituais aí da história do festival. Inclusive, a gente já tinha falado sobre ela numa tier list, né? Então, quem estiver vendo pelo YouTube, aí procura depois a nossa tier list de toadas de ritual que a gente já rasgou. Eu já tinha rasgado elogios a Ritual Mochica. Passando aqui o penúltimo bloco, e agora eu vou fazer um bate-bola mais rápido. O que vocês acharam como um todo do álbum? Assim? Sempre sem falar de toadas específicas, mas assim, qual foi a impressão de vocês do conjunto da obra? Começando aí pelo Cris. Bom, como eu já falei nas críticas monossilábicas, nas críticas estendidas também, chama muito atenção pela poesia, né? Eu acho que o Boi costumava ser mais poético mesmo, tinha essas letronas, assim, né? Mas acho que 2003 é especial nesse sentido. Como eu falei de tradições e raízes, o torcedor do Caprichoso estava muito puto, estava muito revoltado, mas essa revolta parece que foi reacendendo a paixão, né? Então é um álbum de um Boi muito determinado e muito apaixonado, assim, né? Acho que quem fez sabia que o torcedor precisava se identificar, né? Precisava comprar essa ideia. Como eu falei, era um momento muito difícil, né? Se você vê o rival vencendo 4 anos seguidos, né? Como fazer o torcedor comprar essa ideia, continuar acreditando, né? Continuar amando esse Boi. Eu acho que 2003 tem esse lirismo todo por causa disso. Precisava reavivar esse sentimento, essa paixão avassaladora para fazer o torcedor do Caprichoso não desistir. Ô, tio Hélio, eu vou te fazer uma provocação aqui. Eu tenho a impressão que esse álbum, ele é tudo aquilo que o álbum desse ano queria ser.
Esse ano teve a ideia de ter um conceito, né, do brado, das toalhas serem bradadas e não sei o que, mas assim, faltou, a gente chegou à conclusão, né, na nossa crítica monossilábica, que faltou, entre outras coisas, inspiração e poesia. Esse álbum não falta inspiração e poesia. O que te parece? Não parece que esse álbum é tudo aquilo que o álbum desse ano queria ser? Sim, sim, sim. Passa muito essa impressão, assim, né? É claro que o jeito de fazer o Boi Bumbá hoje em dia é outro, os discursos são outros, mas acho que daria para encaixar muito do que a poética desse álbum de 2003 daria para adaptar, né? Para esse discurso. Você tem ali um levantador que talvez tenha feito um dos duelos mais francos com o Davi, né? Davi, assim, para mim, então, uma coisa que você já falou num dos reacts antigos, né? O Davi é o Pelé do festival, né? Vai ser a referência de tudo que vier depois. Querendo ou não, tudo que se canta de toada você tem como comparação, como base de comparação o Davi. E o Robson foi talvez o único cara que bateu de igual para igual a ponto de vencer o Davi Assayag, não só por nota, mas por mérito, né? Uma voz muito potente, muito melodiosa. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas isso não encerra a carreira do Robson de maneira alguma, né? Não apaga nada do que ele foi, nada do que ele ainda representa de importância para o festival. E esse álbum ele tem uma unidade muito, muito interessante, que a qualidade das toadas muito se deve à qualidade vocal dele, né? Mesmo a toada mais fraca, a toada mais difícil de ser cantada, não caem, justamente por conta dessa qualidade. E em termos de composição, né, você pega, por exemplo, a evolução do Caprichoso, né? Quando você pega do lado do Garantido que sempre foi reconhecido por ter, né, toadas de evolução muito poéticas, muito carregadas de muito lirismo, sem ser muito piegas, né? Realmente formas interessantes de falar da mesma coisa que o movimento do boi, criando cenários. Você vê isso nessa evolução do Caprichoso em 2003, que é um primor, é de uma beleza assim incomparável. Eu espero que, a partir de 2024, esse teor mais poético volte para os álbuns do Caprichoso, né, que continue esse discurso, esses discursos do contra-ataque, da revolução do povo, né, da redenção pela arte, mas que se possa trabalhar também em cima disso a poesia, né, se trabalhar a arte da palavra em cima das músicas, que é muito bem feito nesse álbum de 2003, muito bem cantado, e fazendo essa reouvida para esse episódio, eu coloco aí, pelo menos por agora, no top 5 de álbuns da história do Caprichoso, esse de 2003. Ô, Thiago Tartaro, o que te pareceu esse flashback aí até esse ano 2023, até o ano 2003, essa volta ao tempo que a gente fez hoje, 20 anos? A primeira coisa que chama atenção para uma pessoa que chegou nesse momento contemporâneo do boi é a mudança de discurso, né? Então eu volto ao destrinchando do ritual Reahu, em que a gente localiza na historiografia, né, na história da história, né, uma virada de chave no final da década de 2000. As ciências sociais, as ciências humanas como um todo passam a entender as questões populares, indígenas, colocando esses atores como protagonistas e não como objetos a serem estudados. Esse é um movimento que as ciências humanas fazem no final dos anos 2000, na virada para a década de 10. E esse álbum, como o do Garantido do mesmo ano, é um álbum que não esconde isso em muitos momentos. Assim, é um álbum do ser urbano, do homem urbano, do branco, né? Falando do indígena, falando das coisas da floresta como quem compõe uma ode. E hoje, o que a gente vê na década ali em 2007, 2008 já dava para perceber isso. Hoje é diferente, né? Hoje a gente tem os indígenas e os ribeirinhos falando por si, mesmo quando o discurso dele está colocado na boca do branco. É engraçado isso. O branco, quando ele vai compor a toada, ele tenta assumir, ele tenta ele tenta criar um eu lírico indígena, né? Eu acho que não tem muita preocupação com isso. Não havia uma coisa com isso. Então, a primeira coisa que me pega é essa. A segunda é que hoje em dia você marca muito, né? Então, você tem
uma toada de figura típica regional, existe a levada de toada de figura típica regional, a levada de toada de ritual, a levada de toada de lenda. Então, os álbuns de boi bumbá contemporâneos, eles têm uma sonoridade naturalmente heterogênea, dadas as condições que cada item impõe ao andamento e às variações melódicas das toadas. Esse CD de 2013 não. Eu estava brincando aqui em off que esse CD dos anos de 2003 do Caprichoso me lembra um CD da Kylie Minogue dos anos 80, porque é uma coerência no sentido de que é uma coerência musical do começo ao fim. Você pode ouvir esse CD assim, numa playlist gigante, numa playlist de 500 músicas, né? E aí, pela audição, você... Não, calma. A toada número 1, a 39, a 215 e a 438, elas são do mesmo álbum. Porque esse álbum tem uma coerência interna, e aqui o Igor vai me demitir nesse momento, é uma coerência interna tão coerente que ela até me incomoda um pouco. Às vezes eu ouço esse CD falando, caramba, é a mesma toada. Toda... Não é ruim, mas é uma coerência musical... que às vezes faz com que no meu ouvido, Thiago Tarta, fique um pouquinho monótono, né? Mas talvez aí porque talvez eu seja acostumado, não apenas em toada, mas em música como um todo, a questão da variação, da nova proposta, etc. E um último aspecto, ele se chama Ciro Cabral, né? Tem Ciro Cabral nesse álbum, então as composições do Ciro Cabral nesse álbum são muito boas. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da última participação do Thiago Tártaro no podcast. Vai ser a última, né? A partir de amanhã já estará demitido. Já estou lavrando aqui o contrato de rescisão. Meu Deus do céu, coisa horrorosa. Próximo bloco. Thiago Tártaro não deu nome. Finalizando aqui o podcast, como sempre, né? O nosso top 5. Então você já de antemão aí já pode abrir a caixinha de comentários, seja no YouTube. Olha, no Spotify também tem comentários, inclusive. Então a gente vai botar lá o nosso top 5, quer dizer, a caixinha do top 5. Então, se você quiser comentar no Spotify, agora você pode. Né? Em outros agregadores eu não sei ainda se tem essa possibilidade, mas no Spotify eu sei que já dá. Mas se não, você faz o básico mesmo, vai lá no nosso canal Carnaval e Parintins, o canal do nosso saudoso amigo e sempre eterno Cássius, Carnaval e Parintins, que vai ser postado lá também o podcast. Comenta lá no vídeo qual é o seu top 5 deste álbum de 2003 do Caprichoso. Cris Roncari, rapidão. Aliás, antes de passar pro Cris, deixa eu fazer aqui um disclaimer rapidão. Eu fiz uma pesquisa bem rápida aqui no Spotify para ver qual eram as 5 toadas mais tocadas desse álbum. A primeira, pro meu espanto, não imaginava mesmo, é Marujada de Guerra 2003. A número 2 é Boa Estrela, que é normal, né? Geralmente a primeira toada do álbum realmente é mais executada, ou uma das mais. A terceira é Tambatajá. A quarta é Ritual Mochica. E a quinta é Pérola Menina. Então, Marujada de Guerra, Boa Estrela, Tambatajá, Mochica e Pérola Menina é o top 5 da galera. As 5 toadas mais executadas deste álbum no Spotify. E você, Cristiano Roncari, qual o seu top 5? Sem ordem. Vamos lá, sem ordem. A ordem é a ordem do álbum, né? Top 5, Tambatajá, Pescador da Vida, Tradições e Raízes, Galope Arrasante e Ritual Laikimp. Tio Hélio. Parintins Caprichoso, Ritual Mochica, Marujada de Guerra 2003, Tradições e Raízes e Angaratã. O último comentarista pode falar aí o top 5 dele. Tambatajá, Ritual Mochica, Angaratã, Ritual Ulaiquimpia e Iaru e Selci. O meu top 5, Peregrino do Sol, Ritual Ulaiquimpia, Canto Caboclo, Ritual Mochica e Tradições e Raízes. E você que ouviu até aqui, a gente agradece muito a sua audiência, agradece muito a sua paciência. Esperamos que você tenha se divertido bastante com essa crítica monossilábica tão longínqua lá de 2003.
completando agora 20 anos, né? O álbum do Caprichoso. Se você é fã desse álbum, se você não gosta desse álbum, comenta no vídeo, manda uma mensagem pra gente, manda no direct, responde lá o tópico que a gente vai criar no Twitter, enfim. Compartilha com a gente a sua opinião, que é muito importante pra gente saber também. O feedback de vocês é muito importante. Muito obrigado, voltamos no próximo episódio. Toda a área da Fabril, e esse boi fica nadando pra chegar. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. Canto dessa brincadeira, pois os campeões são sempre assim, reagem quando tudo parece um fim. Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor pelo nosso caprichoso, e vai ser sempre assim. Caprichoso, caprichoso, tradição e raiz. No antigo caprichoso eu serei feliz. Meu povo pronto a derramar seu sangue e suor pelo nosso caprichoso, e vai ser sempre assim. Um dos episódios até o final, até a gente completar o 100, vai ser um episódio compilado do Tártaro fazendo referências hétero. Vai ser só isso, vai ser só isso. Referências andinas.